Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast Elas na Justiça. Estou feliz que faz 2 gravações que eu não participei, estou feliz de volta, obrigada pelo acolhimento, minhas amigas, parceira, Dai, Adriana, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bom tudo. E vou já deixar um recado, se você não curte esse canal, curta esse canal, envie para sua amiga, para o seu amigo que quer ter conteúdo de qualidade, é aqui que você encontra, viu? É isso aí. Vamos lá? Vamos bater essa bola aqui com o nosso convidado hoje? Bora. E aí, Dai vai gente? apresentar nosso entrevistado de hoje. Hoje a gente, como sempre, estamos muito felizes, né? Sim. Estamos com um convidado muito especial, então seja bem-vindo, Dr. Danilo Schettini, um amigo que a internet nos trouxe, né? A advocacia nos trouxe, e a gente se sente muito honrada de recebê-lo aqui hoje, né? A gente foi recebido na sua casa e agora recebemos ele em casa, então seja muito bem-vindo. Então, a honra, o prazer é todo meu de estar aqui. Quando vocês me chamaram, para mim foi uma intimação. Eita, lasqueira. E, obviamente, eu precisaria vir. Vocês bacana. começaram com um projeto muito legal, né? Elas na Justiça. Eu falei, cara, acho que eu não tenho espaço ali. É só para mulherada. Tem, sim. Os Mas, homens poxa, têm espaço É também. uma honra estar aqui. Espero poder colaborar com a audiência. Contem comigo. Que bacana. Não, e é bom você falar sobre isso, porque assim, é um podcast voltado para as advogadas recém-formadas, até para os bacharéis, para aquelas que estão estudando ainda. Mas a gente precisa da opinião masculina. Nós não estamos aqui para excluir ninguém. É, isso viu, gente? mesmo. Se você é homem, siga o nosso podcast, mande para uma amiga, para um amigo, mande para as pessoas que precisam de dicas na advocacia, porque esse é o nosso objetivo, criar um ambiente acolhedor e de interação. E para começar, a gente vai te deixar aqui o nosso mimo. Top Para demais. que você possa fazer o brinde, porque a gente não começa sem brinde. É, que isso legal. mesmo. Senão não dá sorte. Com cerveja? Com... Não, é com água, 10 Na horas da manhã. verdade, você vai experimentar e você diz para as pessoas se é água que ou é. não. Ai, meu Deus. Top demais. Vou servir o nosso convidado para a gente fazer o Top nosso demais. brinde. Vamos lá Aí, fazer um brinde. seja bem-vindo. Aí, saúde, Sucesso ao Elas pra na Justiça. todos. Pronto, agora pode começar, né, Sandra? Pô, podemos. Agora podemos. Tudo bem que antes a gente teve altas reflexões, né, Danilo? Nos bastidores. Já lá. estava começado. acontecendo. Já estava acontecendo. Já tava. É. Então a gente sempre começa, Danilo, com aquela pergunta. Quem que é o Danilo Schettini hoje? Pô, legal. Do ponto de vista filosófico, a gente ficaria aqui horas. Não tem problema. Então, acho que eu não vou falar muito dessa questão da personalidade, da persona, mas vou falar dessa figura, Danilo, que tem aparecido na internet, né? E do profissional Danilo. Danilo pai, um homem de família, mas hoje advogado, com 6 escritórios estabelecidos aqui em São Paulo. Uma equipe aí de 45 colaboradores internos, orgânicos, cerca de 100 pessoas que ajudam a advocacia Schettini indiretamente. Passei há 3 anos atrás a entender um pouco mais as dores, as dificuldades da advocacia, porque eu fiquei todos esses anos, eu estou há quase 20 anos, né? A gente pode falar um pouco da história também, Sim. trazer algumas reflexões daqui a pouco para vocês, mas há 3 anos, aproximadamente, eu entrei na OAB e comecei a ver a dificuldade dos advogados e entendi que eu tinha algo para contribuir em termos de gestão, venda, marketing, e aí eu comecei, então, a ajudar primeiro na OAB, criei o podcast, Previcast, que vocês tiveram lá, e vou falar assim, ó, foi um episódio incrível com vocês, gente parabéns. Imagina. Foi um formato diferente, inclusive Foi o formato dele é um formato diferente, exclusivo para vocês. Ai, que E, legal. pô, vocês estrearam lá a casa naquele formato. que Naquele legal. formato, então foi muito bacana. Então o Danilo é esse cara, o Danilo tem especialização em PNL, em hipnose, em coach, gestão de projetos. Então eu tenho focado hoje nos meus escritórios muito na parte de gestão. Eu digo que a empresa ela tem a parte operacional, tática e estratégica, e eu hoje tenho atuado na parte estratégica do meu escritório, tenho as diretorias dentro do meu escritório, as equipes bem distribuídas, e tenho muito mais pensado nessa parte organizacional, e aí agora o meu barato mesmo é contribuir com a advocacia, um pouco em termos de conhecimento, e aí tenho bacana. começado a trilhar esse caminho agora. Então esse é um caminho que inicia, mas eu já começo a fazer um pouco Que disso legal. para a advocacia. E é bacana, eu vou pular a sua vez, eu acho. Geralmente a gente faz É, assim, né, Dário? Mas é porque eu tranquilo. tenho uma pergunta para não esquecer. Aí depois você pergunta pro Danilo. É bom quem está nos assistindo, você trouxe um ponto fundamental, que eu acho que é essa sua formação multidisciplinar.
Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque às vezes a gente tá falando um podcast para advogadas, advogados, para bacharéis, mas assim, hoje é necessário que o advogado tenha outras habilidades. E essa, como você fala, eu sou formado, eu tenho formação em PNL, em coaching, além de todos os seus cursos em direito, o que você pode falar sobre da importância, o que você entende sobre esse tema, né, da formação? Pô, muito legal. Segunda-feira agora que passou, eu fiz uma mentoria com alguns advogados. E o objetivo dessa mentoria era falar um pouco da possibilidade do advogado resolver problemas principais que tem no escritório. Só que era para donos de escritório. Então, o dono de escritório, por que eu digo isso? Porque depende do tipo de advogado, né? O dono de escritório, ele tem interesse em fazer o seu escritório crescer. E tem aquele advogado que trabalha dentro do escritório que ele quer formar tecnicamente um bom profissional. Tem aquele que também quer, dentro do escritório, crescer e fazer gestão dentro do escritório. Então, eu preciso entender qual que é o meu objetivo, né? Para essa mentoria, o pessoal, eles querem crescer. Então, uma das coisas que eu falei lá, que acho que para mim foi o divisor, é você trabalhar no autodesenvolvimento. Sim. E o autodesenvolvimento, ele vai partir pelo menos por 3 questões. Você tem a questão técnica, que você precisa desenvolver. Então, como advogado, crescer tecnicamente como advogado. Você precisa crescer também como um gestor na parte operacional. Na verdade, aqui como gestor você tem 2 possibilidades. A parte operacional e a parte estratégica. Porque tem o gestor, por exemplo, eu tenho o Bruno, que é o meu gerente administrativo. Então, ele cuida de toda a operação da Schettini, ele olha para tudo. Mas tem a parte estratégica. E eu hoje sou o estrategista. Então, dentro da parte de desenvolvimento técnico, você desenvolve a parte operacional e a parte estratégica. Sim. Capacidade de encontrar novas soluções para o seu negócio. E a terceira, que para mim é a fundamental, é o desenvolvimento pessoal. Verdade. É o conhecimento das suas emoções, quais são os seus sabotadores. Então, eu trabalhei essas questões com o pessoal porque é isso que trava o advogado, que é dono de escritório e que quer gerar mais resultado, quer escalar os seus escritórios. Entende? Então, para o advogado que é dono de escritório e quer fazer isso, eu acho fundamental ele ter esse conhecimento multidisciplinar. Ele desenvolver a capacidade técnico-jurídica, a capacidade de gestão do seu negócio estratégico e operacional e também desenvolver a parte pessoal, as suas emoções, sentimentos, a forma como pensa. E compreender vários outros mercados. Aí você se torna um gestor forte, com capacidade de trazer soluções que poucos vão trazer. Então, eu acho que isso é fundamental. Fantástico. Vocês vão ter uma aula aqui hoje, né, gente? Pega o caderno, pega o caderno e anota. Não, e assim, hoje, o que a gente percebe é que a jovem advocacia, às vezes eu sinto que as pessoas estão perdidas. Então, elas não sabem para onde ir, né? Então, a gente sempre fala muito disso. Conheça o seu perfil, vê aonde que você quer se encaixar. Eu não sei, não faço ideia. Testa, vai trabalhar no escritório, né? Vê se é isso que você quer para sua vida. Se você quer ser o funcionário e ser bom no técnico, ser o cara da ponta. Se você quer gerenciar alguma coisa ali dentro, então ser um coordenador da área civil, por exemplo, né? A pessoa sentir aonde que é o lugar dela. Porque a gente percebe que as pessoas às vezes são empurradas, né, por aquilo que a gente já comentou uma vez pela fórmula única de sucesso. Então, se você não seguir esse caminho, não vai. Mas as pessoas acabam sendo empurradas e não sente aquilo que é bom para ela, o que é bom para a vida dela, né? O que você percebe nisso hoje no jovem advogado para ele ter uma ascensão de carreira, assim, você acha que é esse caminho mesmo? Ele sentir aonde ele se encaixa, aonde ele é bom, e aí a partir daí ele trilhar? Eu acho importante, mas tem um cuidado aqui, Daiane, porque assim, a onda ela é muito forte, ela leva. O que eu quero dizer? Que assim, vou dar um exemplo simples, né? Hoje, inclusive, não sei se foi nessa mentoria ou num podcast em que eu falei sobre isso, o seguinte, muitos advogados sendo forçados, você que está aí com a gente, provavelmente, se você não tem muito cliente, tem um escritório pequeno, você deve estar num desejo danado de entrar no digital e fazer conteúdo para o digital, porque acho que isso é importante. Cara, eu conheço vários advogados que não estão no digital e estão faturando milhões. Então, o que eu quero dizer aqui, que a onda ela é muito grande. O meio, a percepção de que todo mundo está fazendo, dá a ideia para mim de que é aquilo que eu tenho que fazer. Então, eu preciso tomar muito cuidado e realmente fazer uma autorreflexão. Às vezes, é importante, ajuda. Um psicólogo pode ajudar, um coach pode ajudar, um mentor pode ajudar a você a se entender. Então, por que eu digo que é perigoso? Porque às vezes você entra num bom emprego
E naquele emprego, ele tem um RH estratégico que ele realmente vai te incentivar. Somos seres animais. E como seres animais, a gente é estimulado pelo reforço positivo. Então, eu tô num lugar onde eu tô fazendo tarefas e as pessoas estão gostando de mim, eu tô ganhando tapinha nas costas, falando, pô, legal, cara, você é muito bom nisso. Eu começo a acreditar que eu sou muito bom naquilo, eu começo a fazer mais por conta dessa pressão psicológica do reforço positivo, mas não é o meu desejo de alma, entende? Então, eu acho que esse passo tem que ser dado realmente com o seu desejo de alma. A minha característica é uma característica empreendedora e eu só tô com dificuldade de tomar decisões difíceis por um medo emocional, então eu preciso corrigir isso. Eu não preciso entrar num lugar onde talvez eu fique preso e me esconda a partir de reforços positivos em uma atividade que ela realmente não me dá prazer. Compreende o que eu tô dizendo? Sim, gente, isso é fenomenal. Sim. Mas, Danilo, mas como descobrir isso? Se eu tenho um perfil empreendedor, né? A jovem advogada que está saindo vamos dizer, com 23 anos, da faculdade de Direito. Como que você consegue identificar? Como que a pessoa pode fazer uma autorreflexão? Nossa, será que eu tenho esse viés empreendedor? Ou, não, eu tenho que ser funcionário, ou eu tenho que prestar um concurso público. O que você acha? Que característica que a pessoa pode se olhar e falar assim, nossa, eu acho que eu vou nessa linha? É difícil para a pessoa fazer isso, a pessoa sozinha, principalmente a pessoa que está um pouco mais perdida. É difícil para ela fazer sozinha. Então, eu acho muito indicado procurar pessoas. Mas ela pode sim fazer uma autorreflexão tentando olhar o seguinte, ó. O que seria simples para essa pessoa fazer? Desenha, escreve, cara, como que é a vida de alguém que é empregado? Quais são as vantagens e desvantagens? Eu preciso olhar isso, eu preciso olhar. Qual que é a vantagem de ser empregado? Pô, então eu tenho previsão de receita, eu tenho hora para começar e hora para parar, não tenho limites, eu não preciso me preocupar se vai ter mais ou menos clientes. Se vai ter dinheiro em caixa. Se vai ter dinheiro em caixa ou não, eu não preciso me preocupar com isso. Quais são os problemas disso? Eu tenho limites financeiros, eu não vou receber muito mais do que, em geral, né? A maioria das empresas não vão permitir que você ganhe muito dinheiro, muito mais além do que a própria empresa. Então, isso são fatores. Pô, mas não, eu preciso de segurança, eu sempre gostei de segurança. O meu perfil característico é um perfil de segurança. Eu nem estou dizendo que emprego é seguro. Nem estou dizendo isso. Mas isso dá conforto para a alma. Dá conforto. A pessoa fala, não, eu estou numa situação legal. E eu consigo trabalhar nisso. Tá tudo certo. Sim. Tá tudo certo. É o perfil. O que eu não posso fazer é deixar ser empurrado pelo meio. Porque estão dizendo, eu estou assistindo um podcast de empreendedores, parece que todo mundo é empreendedor. Tem um livro que chama A Arte de Pensar Claramente. E ele vai trazer vários vieses que a sociedade impõe pra gente, que a gente acha que é verdade, mas não é. Por exemplo, jogador de futebol. Ser jogador de futebol é fantástico. Quem falou? A minoria ganha dinheiro com futebol. 95% dos jogadores de futebol não ganham dinheiro. Entende? Então, mas esse é o viés errado. Eu olho os jogadores ganhando dinheiro e parece... todos ganham milhões. Então, eu acho que todo advogado quer ser empreendedor. Não. Não tem advogado que tá tranquilo no seu escritório, vira num podcast e fala, eu tô tranquilo lá, cara, não quero correr isso. Não tem. Então, parece que isso não existe. Mas existe muito mais do que advogados que estão empreendendo. Eu preciso agora entender a minha essência e direcionar a minha vida de maneira intencional, tendo um objetivo claro desde o início, né, naquilo que eu quero. E aí eu direciono. Eu acho que aí você tem mais prazer e muita possibilidade de gerar resultados. E aí você fala... não, é fantástico, né? Essas reflexões que você está trazendo. Porque... E só com o tempo também, né, Danilo? A gente começa a se conhecer, como você falou. Muitas vezes a gente entra na faculdade, você ainda não sabe... Você não conhece o seu perfil. Por isso que a gente passa uma vida... Não, eu comecei mais velha, eu não sabia o que eu queria direito. Pois é. A gente passa uma vida se conhecendo, né? Eu acho que hoje, é o que você falou, acho que depois que a gente faz um processo de acompanhamento com um psicólogo, um terapeuta, tudo isso em qualquer profissão é importante. Mas então, conta pra gente, você quando era mais novo, um pouquinho, porque você continua novo, né? Mas eu também continuo nova. 22 anos é pouquinho. Sim, eu vou falando de mim mesma também. Lá, quando você iniciou a faculdade, você já tinha esse perfil? Você já se enxergava assim ou não? Foi um processo longo também ou não? Eu vou tentar fazer um overview rápido, porque a minha carreira, ela é diferente da maioria dos advogados. Poucos advogados seguiram o meu caminho. E ele foi fortalecedor para mim. Ele foi um caminho que foi fortalecedor. E, infelizmente, a maioria dos advogados não tem essa mesma oportunidade. Vou tentar fazer um overview rápido, mas eu preciso vir lá no passado. Pode fazer eu venho de um bairro muito simples, né, de um bairro muito pobre.
E com uma família muito simples, unida demais, vocês conheceram minha mãe. Sim. Sim. Cara, assim, uma família Fantástico. absurdamente unida, muito unida, mas que viveu envolto à violência, à pobreza, a dificuldades. Minha mãe e meu pai sempre deram tudo que eles podiam pra gente, mas não era fácil. Então, um menino negro de periferia, envolto à violência. Meus amigos não se formaram. E, cara, é difícil. Aos 16 anos eu começo a trabalhar como vendedor, porta a porta, vendendo na rua. Então, foi meu primeiro emprego mesmo, em que eu começo a desenvolver uma habilidade. Eu inicio a habilidade de vendas, que para mim foi o diferencial. A partir daí, eu empreendi em vários negócios. Em 2004, eu tinha uma revista de propaganda, vendia propaganda, espaços de propaganda na minha revista, e a minha mãe, a doutora Valéria, ela iniciou um negócio em 2003. Ela não era advogada, minha mãe, ela tinha a 7ª série, perto de 2003, ela fez um supletivo e ela inicia ali aposentando pessoas. Ela inicia aposentando pessoas, também com um perfil muito empreendedor. Então, ela tinha um perfil empreendedor, me levava para vender rifa quando eu era menino, e pra gente poder ganhar um dinheirinho e conseguir fazer as nossas coisas. E aí, legal. Bom, em 2003 ela inicia, começa a aposentar algumas pessoas e o pessoal vai gostando, fala, porra, legal, ela vai pra cima e tal. E minha mãe sempre foi uma pessoa de ir pra cima, né? E eu falei, porra, bacana. 2004 a gente viaja pro sul e eu falei, porra, minha mãe tá ganhando dinheiro, cara. Esse negócio da revista aqui acho que vai demorar um pouquinho. Aí eu falei pra ela, ó, tem jogador bom aqui, se quiser contratar. E aí minha mãe me contrata pra trabalhar com ela. Eu inicio em 2005. Em 2005 eu falo assim, caramba, esse negócio é bom mesmo. Só que a gente vai precisar de faculdade. Não dá pra tocar isso aqui sem faculdade, cara. Precisamos. Falta um conhecimento técnico. Então eu inicio em janeiro. Em fevereiro de 2005 eu inicio a faculdade. Ou seja, a gente já tinha escritório antes de ser advogado. Não era escritório de advocacia, era o que o pessoal chama de PREV. Sim. Era uma assessoria previdenciária. E aí, em 2007, a gente já tinha 3 escritórios. Isso porque a gente tinha uma visão empreendedora, a gente gerava relacionamento, tinha estratégia de venda e começamos a fazer. A coisa foi acontecendo. Em 2010... eu ainda não tinha me formado, minha faculdade demorou 7 anos, a gente teve problemas financeiros ao longo do tempo, não conseguimos concluir de maneira rápida a faculdade. Em 2010, eu tenho uma crise financeira pesada que me traumatizou. Eu dei, inclusive, uma entrevista na Pequenas Empresas, Grandes Negócios falando sobre isso. Cara, assim, isso me pegou muito. Eu falei, nunca mais na vida eu passo por essa situação. Eu nunca lembro mais. Que você falou isso no nosso podcast. E aí eu fui e criei ali a minha reserva de emergência. De lá pra cá eu nunca mais tive problema com isso. E a minha empresa hoje ela tem segurança financeira para tomar decisões, que é uma coisa importante pro advogado. A gente precisa tomar decisões e as decisões elas são emocionais. E uma das emoções é que talvez eu não vou conseguir fazer frente a essas responsabilidades. Eu já não me preocupo mais porque desde 2010 eu venho construindo uma reserva para a empresa tomar as decisões que ela precisa tomar sem o sentimento, sem a emoção do medo. E aí isso inicia. Em 2012 é quando eu me formo, me torno realmente advogado. Eu e a minha mãe estudamos juntos. Ah, que legal. Um do lado do outro, estudamos juntos. E ali a gente já tinha... na mesma sala. Mesma sala. Mesmo. Sexta-feira ali a gente ia junto pro bar, acabou a aula. Mas aí surge dessa forma. Então, assim, o nosso pensamento durante toda a faculdade, ele já era empreendedor. Então, eu inicio a coisa sem a ética impondo para mim o que eu não posso fazer. Sim. E aí, ao longo do tempo, eu vou aprendendo quais são os conceitos éticos, o que eu devo respeitar, só que a minha cabeça é de solução. A faculdade, ela não ensinou pra gente o que eu posso fazer. E poucos advogados têm essa possibilidade, e eu já era assim, minha mãe já era assim, de pensar em solução. Falei, não, tá bom, isso não pode, legal, mas o que dá pra eu fazer com isso? O que dá pra fazer? Então, isso é algo que eu tenho implícito em mim o tempo todo. Legal. Tem um problema, tá, qual é a solução? Se o problema, se não dá pra resolver, já tá resolvido. Agora, se tem solução, é o meu papel resolver, porque esse é o meu papel de gestor hoje. E aí eu começo a pensar muito nessas soluções. E aí eu vou construindo todas as soluções. Hoje a Advocacia Schettini, ela tá aí com 6 escritórios, crescendo e a gente estruturando cada vez mais. Então, essa é a nossa história. Esse é o rápido overview aí de como a gente chegou até aqui. Sensacional. Não, muito até legal, né? Um beijo pra doutora Valéria, porque ela é maravilhosa. Nos recebeu muito bem, né? Ela é maravilhosa, tem uma história muito bonita mesmo, né? E assim, o que eu acho legal desse ponto é porque quando você começa a empreender na advocacia, a gente fica com aquele negócio de não começar a fazer certo desde o começo, né? Então, assim, o seu dia 1 já tem que ser organizado, planilhado, né? Porque a gente sabe que a onda vai levando. Então, você quer sobreviver. É como se você estivesse na mata, né? Você tem que sobreviver. Então, eu tenho que fazer pelo menos o salário que eu ganhava para eu pagar minhas contas. E aí, se você não se organiza, você vai deixando de fazer uma reserva de emergência, né? E aí cai no que você falou, de que você começa a não ter oportunidade de tomar decisões sem a razão, sem o emocional, né? Então, hoje eu sinto que a nossa primeira, né, depois de que você
ver o seu perfil. O nosso primeiro ponto de lição de casa é fazer isso, né? Eu vou separar mesmo, eu vou fazer certinho as contas, eu vou fazer uma reserva de emergência para você poder fazer as coisas sem emoção, né? De tomar decisões, assim, de falar, Não eu ter posso medo, correr né? esse risco, né? É. Eu posso correr esse risco, porque a gente sente que o advogado, ele tem essa deficiência, ele tem essa dor, né? De quando ele trabalha sozinho. Você vê por esse lado? Em parte sim, porque o advogado ele precisa, né? E aí aquilo que a gente falou, se ele é o advogado gestor, porque a gente tem que entender que, pô, todos nós aqui temos nossos escritórios e a gente pensa também como gestor. Quando eu tô pagando conta, eu tô como gestor, eu não tô como advogado. É importante. Quando eu atendo um cliente, foi o que a gente falou na mentoria, por exemplo, uma coisa interessante, né? Eu, Danilo, atendo o cliente com cabeça de gestor. Mas como assim? Você atende com cabeça de advogado? Você é advogado? Não. Eu atendo analisando viabilidade econômica para dentro do meu escritório. Então eu não tô analisando viabilidade jurídica apenas e tão somente. Porque o advogado, ele só analisa viabilidade jurídica. Sim. Esse caso dá para discutir, não dá, quais são as saídas. E eu não penso do lado econômico. Quando eu tô pensando do lado econômico, eu tô pensando horas investidas, mais retorno financeiro, eu tiro menos aqui, né? O custo investido, qual que é meu lucro, isso é pensamento de gestor. Sim. Por exemplo, a pessoa que é funcionário do seu escritório não Ela vai não pensar precisa isso. disso. Ela não vai pensar isso. Não, porque o risco não é dela. Não é dela? Então ela não precisa pensar. Então é interessante a gente entender que tá com cabeça de gestor. Mas a grande questão, Daiane, e acho que esse é um ponto importante, eu erro até hoje. E muito. Muito mais do que acerto. E faz parte. Eu acho que a grande questão... você falou uma coisa interessante. Acho que não foi exatamente isso lá no podcast, mas ele também se aplica aqui. É muito sobre o que você vai fazer com os erros que você cometeu. Eu acho que esse é o grande detalhe. Né? Esse é o grande detalhe. Os Os erros que você vai aprender... Na verdade, o que você vai fazer com os erros que você aprende. Você vai torná-los experiências, que foi o que aconteceu comigo em 2010. Eu tornei uma experiência tão importante para mim, um trauma tão forte, que eu falei, eu não passo mais por isso. Sim. E eu utilizei aquilo para criar uma reserva de emergência que me dá segurança para tomada de decisão. Mas eu ainda erro em muitas decisões. Então, o advogado ele vai errar muito. No começo, no meio, no fim. A grande questão é eu ter senso crítico para olhar se o que eu estou fazendo é a melhor decisão, ou é a melhor decisão que eu posso tomar hoje com o que eu tenho hoje, mas se eu me evoluir em termos de conhecimento técnico, gerencial, estratégico, operacional, pessoal, eu vou tomar outras decisões, que eu ainda não as tenho, mas eu vou buscar para eu encontrar essas soluções. Eu tenho segurança que eu tomei a decisão, mas não é a melhor decisão, é a minha limitação de enxergar novos cenários. Entende o que eu estou dizendo? Sim. Então, eu acho que isso isso é interessante. Eu olhar e falar, cara, eu, Danilo, sempre tomo decisões dentro das minhas limitações. E eu vou evoluindo o meu conhecimento técnico, estratégico, operacional, gerencial, para eu tomar melhores decisões. É porque você tem humildade, né? Precisa ter humildade para pensar Sim, assim. porque... Pra pensar que nós não estamos nunca prontos, né? Confessar isso, Não né? existe. Porque não gente existe. que não Mas isso é muito... Desculpa, isso é muito Imagina. louco. Sim. Quando eu fiz o meu primeiro vídeo na internet, eu postei um vídeo, tava num treinamento ontem, e aí eu até postei esse vídeo. E falei, pessoal, tô aqui no treinamento, vou falar como é que eu venci aqui o celular. Né? Então, a primeira vez que peguei o celular e fiz um vídeo. Cara, foi um vídeo péssimo, horrível. Eu com medo de críticas ali, sabe? Mas no final das contas, você tá sempre num processo de evolução, entende? E aí a menina me perguntou assim, cara, e aí, como é que você chegou pra fazer hoje bons vídeos? Eu falei, quem falou que eu faço bons vídeos? Cara, eu tô num processo de evolução. Eu só faço melhor do que antes. A minha régua tá comigo. Eu percebo a minha evolução e é isso, entende? Então, assim, eu acho que é importante a gente reconhecer as nossas fragilidades. Porque a gente quer, nesse início, fazer um vídeo perfeito. Porque as pessoas não podem ver os meus erros. E acho que é Brené Brown. Acho que ela vai falar do poder da vulnerabilidade. E é isso que conecta pessoas. Entende? É isso, é vídeo simples. É ser humano de verdade. Sim, não é máscara. Pô, eu tô aqui, falei pra vocês, o que eu falei aqui? Pô, eu vou estar com vocês numa cafeteria trocando ideia. E é isso, entende? E aí, cara, eu não vou ficar aqui tentando ser alguma coisa. Não, eu vou ser eu. Porque cansa também, Cansa, né? é difícil. cansa. Feito Porque é é melhor que difícil. perfeito, né? É porque ela vê um personagem, né? E as É pessoas isso, não querem personagem. Mas você sabe que isso que você pontuou da cabeça de gestor, a gente conversa muito sobre isso, né? Que na hora que você vai demonstrar para o cliente a sua oferta de solução para aquele problema, é o vendedor, não é o advogado. Total. Né? E eu converso muito com as minhas amigas Total. também sobre isso, de falar assim, eu sou advogado na hora que eu vou montar a petição inicial, que eu vou analisar a questão jurídica, eu vou para a audiência, ali eu sou advogada. Isso. Eu organizando as coisas, eu sou gestora, eu conversando com o cliente, eu sou vendedora. E se a gente não tiver essa separação de coisas na nossa mente, a gente não consegue vender
né? A gente não consegue organizar, porque não consegue ser gestor, e nem consegue ser advogado direito, porque a sua cabeça tá lá na venda. É sabe? verdade. Aí você não dá atenção pro cliente, Então. não ouve a dor Concordo do cliente. 100%. E aí não faz a petição, Verdade. o processo Tem inteiro razão. direito, porque a gente sabe que são coisas diferentes, né? E aí que eu acredito que entra a questão de treinar o que a gente precisa ser bom, né? E tem muita gente que fala assim, mas eu não consigo eu não consigo separar isso. Tudo bem, se você consegue terceirizar, delegar, delegue. Mas, a princípio, eu, né, trabalhando sozinha, assim, entre aspas, que eu tenho muita parceria, mas eu sinto isso, porque a gente tem que ter essa separação na mente, né? Total. Eu não tenho dúvida. Assim, tem hora que eu preciso pensar com cabeça de gestor. E eu desligo a chave. Sim. Cara, foi incrível. Fechar a porta do quarto. O podcast de vocês falaram uma coisa que depois começaram a falar que A gente vai ser achado, a gaveta do homem, né? A gaveta do homem abre uma gaveta, fecha outra. Caixinha. A caixinha. Então, assim... Queria saber como que é lá, né? Porque A gente não sabe. De alguma forma, tem hora que você tem que fazer isso, entende? Talvez pro homem aí fique fácil nesse ponto. Porque ele tem a caixinha do advogado, ele fecha, bom, vou abrir a do gestor. E aí ele sabe que ali só tem as coisas do gestor. Então, acho que é muito sobre isso. Tem hora que eu preciso focar com o olhar de gestão. Não posso ser advogado, não posso ficar com dó, não posso. Eu preciso ser técnico estratégico de um negócio. Sim. Negócio. Tem hora que eu preciso ser advogado. E aí a atuar faculdade como nem ensina advogado. isso. Não Eu, vai como ensinar professora nunca. de faculdade, sei que não. Eu não fui ensinada. Infelizmente, também não ensino isso, porque talvez são competências que eu estou trabalhando há não muito tempo na minha vida. Então, a gente precisa buscar isso fora, né? Não E tem assim, jeito. né, Danilo, a gente pensa, quando a gente fala de advogado empreendedor, né? Você Claro. acha que quando monta-se um escritório, vamos dizer que é eu e equipe, tá? Quando nós já estamos entrando nessa questão aí de venda, gestão, ele precisa ou ela precisa setorizar. Eu sou sozinha, vamos dizer assim, vamos pensar numa persona, um advogado sozinho. Como setorizar isso? Como tem hora, tá na caixinha de vendas, tá na caixinha da gestão, na caixinha do advogado, sendo sozinha. Legal. Porque hoje você tem uma equipe, aqui as meninas também têm, eu também tenho, e aí fica um pouco mais fácil visualizar, fulano faz isso, ciclano faz aquilo. E quando você é sozinha? Sem dúvida, ó. Vamos pensar que um mês ele tem trabalhado 220 horas, né? Eu tenho 40 colaboradores, então eu devo ter, sei lá, 2, 4, 8, umas 10 mil horas no meu escritório por mês para poder trabalhar. Então, é fácil eu estruturar um monte de coisa. Sim. E aí eu tenho, então, horas que eu disponibilizo para recursos humanos, horas que eu disponibilizo para comercial, horas que eu disponibilizo para jurídico trabalhista, previdenciário. Mas quando eu sou sozinho, eu só tenho 8 horas. 10 horas, 12, 16 horas. Então, o que eu preciso fazer? Priorizar. Sim. Eu preciso priorizar. Tudo é importante, não tenha dúvida. Mas nem tudo é necessário agora. Tem coisas que vão alavancar o meu resultado mais do que outras coisas. Então, quando eu inicio ali na Advocacia Schettini em 2005, minha mãe em 2003, a gente tinha RH? Não. A gente tinha um departamento comercial? Não. A gente tinha marketing? Não. Mas eu precisava fazer o quê? Um marketing de relacionamento muito próximo com o meu cliente, gerar conexão e multiplicar rapidamente. Então, eu sempre digo que é sobre vendas. Eu penso que no início o principal é vendas. Eu preciso garantir um fluxo recorrente de cliente e dinheiro dentro do meu escritório. Porque com dinheiro e cliente eu tenho segurança para ir estruturando e crescendo. Eu preciso ter paciência e entender que é um processo evolutivo que pode ser longo. Pode ser de longo prazo. Então, eu preciso entender, ter paciência e todo o meu foco inicial é no que mais importa. No treinamento lá que eu fiz, Sandra, que disponibilizei, você, inclusive, é o meu case de sucesso. Cara, manda muito bem lá. Cara, o que acontece? Lá tem uma coisa que eu falo que, pra mim, transformou, assim. E, pô, eu já tava avançado. Eu tava, sei lá, em 2018, mais ou menos, imagino, que foi quando eu li o livro Trabalho 4 Horas por Semana, e aí eu fui entender um pouco mais sobre a teoria de Pareto, e entender essa ideia da teoria de Pareto, você 20% das coisas que você faz gera 80% dos seus resultados. Então, se eu ganho 10 mil reais hoje, 10 mil reais e eu tenho 10 tarefas. São 2 tarefas mais importantes que vão gerar esses 10 mil reais. Então, por exemplo, a Advocacia Schettini hoje, ela tem vários departamentos, 45 colaboradores, tem, sei lá, um faturamento de 6, 7 milhões ano. Mas todo esse dinheiro, ele vem de um núcleo. Todo mundo é importante. Todo mundo é importante para a Advocacia Schettini. Todos. Mas tem um núcleo específico que é ele que gera mais resultado. Sim. Que é o de Que é o vendas. 20%.
Pode ser. E aí, eu não vou dizer um setor específico, mas algumas ações específicas. Quando eu crio um brand estratégico e conecto com o meu cliente, essa é uma estratégia que impulsiona demais o meu escritório. Quando eu, por exemplo, vamos falar do jurídico aqui, quando eu defino uma tese e tenho ali no jurídico uma percepção de que essa tese performa mais que a outra, ela permite que eu conecte com o marketing para massificar isso e gerar mais resultado. Então, entende? E aí pode ser de qualquer área. Pode ser de qualquer área. Mas todas as áreas, ela tem um ponto específico que é o que gera mais resultado para o negócio. E todas as outras são mais operacionais. Elas são necessárias para que tudo isso aconteça, mas não são elas as responsáveis pelo maior resultado. Só que para eu fazer escala, para eu crescer, eu preciso estruturar. Sim. Mas para eu começar, eu não preciso começar estruturado. Eu preciso começar sendo inteligente, sendo estratégico, focando naquilo que mais importa, que mais gera resultado, que mais vai permitir que eu faça as segundas ações. Bom, o que eu preciso fazer no segundo momento? Contratar uma recepcionista. Tenho dinheiro hoje? Não. Então, o que eu preciso? Vender. É priorizar mesmo. Trago clientes, ganho os meus primeiros dinheiros, contrato a recepcionista. Pô, agora tem atividades que eu posso deixar com a recepcionista e agora eu posso gravar vídeo. Vídeo vai trazer mais clientes para mim, eu começo a formar uma marca. Pô, legal. Caramba, só que agora eu tô editando, tô fazendo... Cara, não dá mais pra eu fazer isso daqui, porque eu preciso fazer agora atendimento de todos esses clientes que estão vindo, porque eu sou o advogado técnico que identifica quais são os casos. Então eu contrato alguém agora pra me auxiliar ou eu terceirizo isso. Ciclo, e começo né? E aí eu vou sempre partindo pro próximo ponto que é super interessante. Pra mim hoje é o ponto estratégico do meu escritório. Né? É uma espiral evolutiva. E aí é como se você estivesse, de fato, subindo uma escada. Você vai evoluindo. Tem sempre o primeiro andar. Então, aquela pessoa que está sozinha, você acha que tem que identificar as estratégias o que é de cada mais importante área? para ela. O que é mais importante para ela, talvez, e nem precisa pensar em todas as áreas. E aí eu já posso até dar dica aqui. Eu acho que a comercial é uma definição clara de nicho, de branding, conexão com esse público e, sem dúvida, venda. Esse é o principal, não é o jurídico. Você é advogado, você me desculpa. Você está pensando em pós em processo do trabalho, pós em processo civil, pós em... Cara, assim, se não tiver cliente, você não vai usar isso pra nada. Não vai usar isso pra nada. Me desculpa, mas assim, ó, a advocacia Schettini cresceu sem eu ter pós. E aconteceu. Eu converso com vários advogados que não estudam direito. Vários que faturam alto. Eles não estudam direito. Eles estão nem aí se pô, teve uma mudancinha aqui dessa ou da lei. Eles estão analisando a coisa macro, estratégica, entende? Então, assim, é importante você focar no que mais importa. E o que mais importa é cliente para dentro do escritório. E aí eu preciso entender... Eu tenho as habilidades de venda para atrair cliente? Tenho, legal. Então agora eu preciso, impulsionar minha voz. E aí o que eu preciso fazer é utilizar a internet. Porque se eu já tenho uma capacidade de conexão, por exemplo, a Sandra é servidora pública. Pô, eu consigo entrar ali. Então eu preciso apenas... eu já falo bem, eu já tenho identificação com esse público. O que eu preciso agora é que eles me ouçam. Então eu preciso talvez da rede social para que eles me vejam. Entende? Então, meio, né? Cada pessoa precisa olhar a sua realidade para focar na sua realidade o que mais importa. Sim. Pô, eu tenho dificuldade de venda. Cara, então assim, isso é importante no escritório, quer você queira ou quer não. Contrata alguém para fazer isso ou desenvolve habilidades. Ou desenvolve, porque isso é importante para te impulsionar, entende? Mas o que eu acho que dá um ruído aí para muita gente é que ela acha que uma coisa não precisa da outra. Então, a gente tem isso claro na nossa mente, a gente entende que a venda, ela, por si só, ela não faz você caminhar porque você tem que oferecer o que você vendeu. Então, por exemplo, eu fechei um processo de trabalhista, de rescisão indireta, de justa causa. Eu tenho que saber ofertar aquilo depois, eu tenho que saber o direito material, eu tenho que saber ser advogada, né? Então, eu vejo que muita gente, ela só abraça o perfil do vendedor. E ela fica naquela compulsão e ela esquece que tem o outro lado da moeda, né? Então, eu acho que a venda, ela torna essencial quando você já entendeu que você precisa ser um bom advogado. Sabe? Quando você sabe resolver o problema. Por que adianta também a pessoa ter muito cliente e depois todo mundo sai falando mal dela? Porque ela não soube resolver o problema. Então, eu acho que tem essa conexão de que uma coisa puxa a outra. É que quando o Danilo traz esse exemplo agora, eu entendo que ele está falando no macro, porque ele está já colocando o advogado no papel de gestor. Sim, com certeza. Sim. E aí, a Dai está trazendo a realidade da maioria das pessoas que nos segue, que é a realidade da equipe, de começar sozinha, Mas sabe o que você faz? Sabe o que você faz? Veja, eu concordo em certa medida que para vender, eu preciso ter o produto. Eu preciso saber qual produto. Exatamente. Mas olha como que eu começaria.
Dani, olha como que eu começaria. Eu sou advogado Anota, novo hoje. gente. Olha como que eu começaria. Cara, pra que eu vou fazer uma pós e entender tecnicamente um monte de coisa? Teoria de Pareto, 80-20. Cara, um monte de coisa que eu vou aprender na pós, eu não vou aplicar. Eu vou perder um baita de um Se você não tempo tiver fazendo uma cliente pós e não vou gerar resultado. Sabe o que eu faço? Eu vou na UAB. Eu vou na UAB, num Tem congresso os que vai cursos. ter... sim, Não. Diferente. Vai ter um congresso na UAB de direito trabalhista. Eu vou lá no congresso, vou trocar uma ideia com os advogados. E aí, você é trabalhista há quanto tempo na área? Pô, e aí, o que você faz? O que tá dando resultado pra você? Sim. O que tá dando resultado pra você? O que tá dando resultado pra você? Pô, todo mundo me falou aqui que é hora extra, de vigilante, não sei o que. Eu falo, porra, legal, é isso que eu vou focar. E aí, eu vou focar aquele conhecimento técnico que pessoas estão gerando resultado e Você rapidamente fala começo não a navegar abraçar nessa o onda. mundo, né, também. Então assim, eu não sei se eu preciso aprender tecnicamente tudo. Sim, Uma sim. pós, ela me coloca numa esteira de ensino técnico, tá? Que me evolui tecnicamente, mas ela não me garante que eu vou encontrar bons produtos ali para gerar receita para o meu Sim, escritório. sim. É muito isso eu vou encontrar muito mais no mercado, conversando com advogados, perguntar para vocês, pô, qual processo que tá gerando resultado para vocês? Vocês vão me falar. É verdade. Eu vou falar, porra, legal, É a prática, cara. né? Vou focar nisso. É a prática. Eu acho que o pessoal tem que ter essa visão ampliada mesmo. Porque se você for só para um lado e também esquecer do outro, você se perde no meio do caminho, É né? que, na verdade, o gestor ele tem que olhar todas as áreas, É. né? Quando você tem essa figura como gestor do escritório, você vai olhar o vendas, marketing, a parte técnica, a jornada do cliente. Lógico que ele tem que ter a parte técnica, que somos advogados. Mas quando você olha como gestor e já está crescendo, você daqui a pouco vai contratar um advogado, né? E você vai cuidar. E aí você é só o gestor, já Você nem é é o mais o gestor, advogado. é, É ele que é. precisa estar Aí habilitado tem- tecnicamente isso, para eu vejo resolver assim problemas. Mas assim, você também pode se habilitar tecnicamente. O que eu quero dizer nesse ponto é que eu posso encontrar A medida, né? aquele ponto que gera efetivo resultado. Eu sei que processos de ser defender PAD, processo administrativo disciplinar para servidores públicos é uma coisa muito boa, eles pagam bem para isso, porque eles podem perder a carreira e, cara, eu vou focar nisso daqui. Agora, eu não preciso estudar processo civil administrativo como um todo. Né? Eu Sim. preciso focar na defesa daquele tipo de problema, encontrar aquele tipo de cliente e escalar o meu negócio. Eu penso dessa forma, eu estudo de forma pontual. E isso, Entendeu? aí quer dizer, você se desenvolve tecnicamente, Sim. não é que você não vai se desenvolver. Sim. É que o que eu faço? Eu subverto essa regra que já existe, que é de eu entrar numa esteira de ensino técnico que me evolui de maneira ampla, para eu encontrar aquilo que realmente vai performar no meu bolso. No meu bolso. E aí eu começo aí faz mais sentido, Sim. é mais gostoso, é mais Lógico, prazeroso. já vai estar ganhando dinheiro, tem Cara, cliente. qual advogado, por exemplo, né, que começou... Quem gostava de filosofia no começo da faculdade? Quem gostava das aulas de ética? Quem gostava de sociologia? Mas, olha que louco. Olha que louco. Hoje, 20 anos já no direito, eu olho pra filosofia jurídica, eu sou apaixonado por ela. Ai, eu gosto Eu acho incrível. Mas, hoje sim, na época da faculdade mas não muito. no início, na faculdade, cara, não era uma coisa que fazia muito sentido pra mim. Mas Porque não sabe, fazia sentido. mas né? eu acho que está Então é relacionado à maçante idade aprender também. isso. a idade. Eu acho, a É maturidade. maturidade. Mas você sabe que esse ponto da pessoa trabalhar sozinha, eu acho que o pessoal precisa ter calma, sabe? Total. Então, gente, tenha calma. Paciência. Não atropela, sabe, as É um coisas, senão você processo, vai né? desenvolver ansiedade, você vai ficar doente. Porque o que a gente falou um pouco sobre isso no outro episódio, que as pessoas estão recebendo muita informação. Então, por exemplo, a pessoa está sozinha, ela olha para um escritório mais consolidado, por exemplo, vai olhar pra você, ela vai falar, não, ela vai criar essa rapidez. Não, eu preciso fazer. Eu não, preciso gente, ter calma. 6 escritórios amanhã. Não, gente, respira, cara, paga suas contas, né? Ganha pra é um pagar suas processo, contas, é isso. você se divertir no final de semana com a sua família. É um passinho de cada vez, porque se você não aprender, eu vejo dessa forma, que eu falo isso olhando pra mim. Se eu não aprender a ser uma advogada de sucesso sozinha, eu não vou aprender a ser grande, sabe? Eu tenho que saber ser pequeno, eu tenho que saber ser médio e eu tenho que saber ser grande. Então, é uma coisa de cada vez. Não adianta eu querer pular, né? Eu ficar desesperada, né? Então, assim, o que você falou da sua realidade. Qual que é a sua realidade hoje? Você é um advogado que trabalha sozinho? Então, vai com calma, pega o que é mais importante, faz a sua rotina, desenha a sua semana, né? Aí você pulou por um ponto que você tem caixa para contratar alguém, mas você só vai ter caixa se você se organizar. Então, a gente vê que é uma coisa ligando a outra, né? Mas tem que ter calma. Eu acho que o pessoal tá muito desesperado. E aí tá na base de pensamento, né? Assim, Sim. isso tá na base de pensamento. E aí, cara, assim, é uma das coisas mais importantes que você traz aqui
aqui, Dani, esse ponto, e acho que é interessante pro pessoal, porque isso gera sofrimento. Sim, e isso desenvolve sim. doença psiquiátrica. Você não tem, Cara, né? isso desenvolve. E a internet, ela promove muito isso. É, Então acho que advogado milionário. essa todo pauta, mundo. essa pauta, ela é importante. Ela é importante. E assim, e ela não é difícil. Ela não é difícil. Pô, vocês já pegaram a ideia, vocês já entenderam. O pessoal de casa precisa entender o seguinte, qual é a chave que eu preciso virar? Que a métrica de medida, ela é a minha história. Exatamente. Então assim, como é que eu tava ontem e como é que eu tô hoje? Eu percebo evolução em mim? Sim. Cara, isso dá tanta satisfação. Sim, é fantástico. Isso dá prazer. Cara, eu olho pra mim hoje assim e falo, cara, como eu tô melhor, por exemplo, em vídeos na internet. Comecei a fazer vídeo no TikTok, não manjo absolutamente nada. Mas, cara, eu criei uma conexão com a galera e uma interação com o público de trabalhadores que eu falei, cara, que legal. Olha, legal, e aí eu vou estudar PNL, vou entender como é que funciona o pensamento humano, vou entender hipnose, vou entender as técnicas. E eu vou aplicando essas coisas Sim. e vou falando, cara, que louco. E isso é legal. Eu olho pra mim do passado e eu falo, porra, eu tô muito melhor. Você se compara, não com os Isso outros, é né? prazeroso e motivador. É uma força que vem de dentro. É endógeno. Isso impulsiona, faz você... Cara, assim, você... Isso é E só prazeroso. você sabe, só você conhece o E- Danilo e a do gente, ontem e a gente tá do- falando do mesmo resultado. É o meu resultado. Só que quando eu olho pro meu resultado comparando com o externo, aí eu falo assim, pô, tá ruim. Tá ruim. Agora, quando eu olho pro meu resultado comparando com o meu resultado passado, Tá ele me ótimo. impulsiona, entende? Lógico. Então é um fino detalhe que o pessoal precisa utilizar. Não, e você sabe que eu até me emociono, gente, não posso chorar uma morrada na caixa. Eu me emociono quando eu penso isso todo dia, sabe? Eu tenho que me relembrar. Né? A gente tem que trazer à mente o que te dá esperança. Então, se você esquecer a sua história, se você esquecer de você mesmo, verdade. cara, você olha pro seu vizinho. Não é para olhar pro vizinho. Você olha pro vizinho, então vamos colocar aqui na mesa. Você é o nosso vizinho. Inspiração, aprendizado. Sim, Eu não posso me comparar com você. Porque São histórias Mas a diferentes. gente pode se inspirar. eu vou A me gente vai se inspirar. inspirar. Então, Legal. quando eu Se olho pra motivar. mim, exatamente, quando eu olho pra mim, eu falo, cara, quem era eu há 2 anos atrás? Né? Não que você era um incompetente, mas você era uma Tanto pessoa... que você cresceu, né, Dai? Exatamente. A gente Você olha e sabe fala, quando você cara, cresceu. e Quebrou tentou- algumas cascas, né? Exatamente. E aí, talvez, se você volta... se eu voltasse há 2 anos atrás e falasse coisas que eu vivo hoje, eu ia dar risada. Você Falar, mesma não ia acreditar em você. exatamente. Olha isso. É a nossa mentalidade. Porque a de gente se sempre sabotar, acha... de se sabotar. Porque a gente... Eu sempre falo isso. O nosso amanhã pode ser daqui a um mês. Né? Então, a gente não pode se subestimar. Então, parar, respirar... Nem superestimar, nem subestimar. Eu tava exatamente. conversando com a Jaque, né, outro dia sobre isso, né, e falando pra Jaque, quando eu conheci a Jaque trabalhava como auxiliar de enfermagem, técnica de enfermagem, e aí começava muito cedo, 4 horas da manhã ela saía de casa pra ir trabalhar, 5 horas já tinha que estar lá, meio-dia, cara, e era assim, sábado, domingo, e pra mim era ruim, eu já tava acostumado numa vida em que eu gostava muito de viajar. Você tinha e os finais eu, de e eu semana. precisava dos espaços, tinha o meu final de semana, e aquela vida dela ia me atrapalhar, ia atrapalhar a gente. Sim. Eu não queria, eu não tava disposto a viver aquela vida. E aí eu falei, aí a Jaque engravidou, eu trouxe, falei, não, você vem pra cá, pra Esquitine. Cara, eu olho hoje uma mulher empoderada, eu falo Ela pra é ela, demais. aí eu falo assim pra Jaque, falo, e aí, cara, olha pra você no passado, você percebe? Ela olha e fala, você tá maluco? Se eu sentar e conversar comigo do passado, eu vou falar, É isso mesmo. ô menina, como é que você Tem pensa aquela essas coisas? edição de vídeo que fala Cara, mais dois. e quando você olha pra isso, cara, isso te empodera tanto. Te dá Isso te força. empodera Fala tanto. assim, eu cheguei lá, né? Eu consegui chegar, né? É isso, é muito louco. Só que, olha que interessante. Aí, esse é o cuidado que a gente tem que tomar dentro daquela ideia de humildade. Eu não posso ter a soberba de Danilo hoje tá com vários funcionários. Pronto, Não. Cara, assim, eu continuo sendo aquele mesmo ser. importante falar. Eu continuo sendo aquele mesmo ser em evolução. Exatamente. Existe... O que eu... Só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Quando eu tava naquele momento do passado, ou quando a Jaque tava naquele momento do passado, a percepção de que o mundo é aquilo, cara, é pelas minhas limitações. Eu falo, cara, é isso. O mundo é isso. Vou me conformar, É né? isso é o mundo. O mundo... Eu já alcancei o meu ápice. É porque você não sabe o que tem pra cima. Bom, quando eu olho hoje... Eu falo, caramba, eu tinha uma convicção de que não tinha nada pra cima Tinha e hoje é muito mais. absurdamente claro pra mim de que o que, E que eu ainda tem aprendo muito com mais. isso? O que, que eu aprendo com isso? Que eu sempre tenho uma limitação de percepção a partir do ponto que eu estou. Porém, sempre existem níveis pra cima. E aí a com minha certeza. dúvida que tá na minha cabeça o tempo todo é, cara, que níveis são esses? O que, que eu preciso olhar agora? Até onde Qual é eu o posso próximo ir? passo? Qual é o próximo aprendizado? Essa é a ideia. até E aí onde eu você tá quero sempre ir, num né? Será processo que eu de quero evolução. ir? Isso que é Você não legal, se perde né? na soberba e você tá sempre em processo de evolução, um eterno verdade. aprendiz. Isso que é legal.
Gente. Cadê meu Vocês caderno? viram? Nós somos eternos aprendizes, né? Todos nós somos. E É assim, porque nós temos aprendizado isso. com o outro, né? Isso que é legal. Isso Sim. que me fascina. Desde que a gente É começou. aprendizado com a Adriana, diariamente, com a Sim, Dai, com você, todo. com seus vídeos. Sim. Na sua mentoria, que eu sou mentorada sua. E eu tô amando, gente. E é o meu case de sucesso, cara. Cara, ó, Olha, meu case Danilo, de eu tenho que te sucesso. confessar. Eu sou educadora física, eu sou pedagoga e fui fazer direito. E teve um momento na minha vida que eu falava assim... Ainda bem que eu não fui vendedora. Olha a minha cabeça. Nunca precisei ser vendedora. Passava aqui na rua principal aqui de São Bernardo e via as lojas. Falei assim, nossa, nunca vivenciei isso. Engano meu. Totalmente. Sempre fomos. Que aí, na hora que eu fui montar o escritório e ver que é necessário essa habilidade, porque, pra mim, tá? Porque eu desenvolvi, porque eu gosto, né? Eu falei assim, nossa, eu também sou vendedora. Total. Todo mundo é vendedor, É né, de isso. alguma Todo coisa. É mundo isso. Vende O alguma tempo todo. solução. É sobre vendas, não tem jeito. É. E aí o grande detalhe é assim, ó, se eu preciso vender e é uma habilidade natural do ser humano, o ser humano ele precisa fazer isso nas relações humanas o tempo todo, eu tenho duas opções. Eu posso fazer de qualquer jeito, eu posso aprender a fazer isso melhor. Sim. E esse é o detalhe. Quando eu construí, Sandra, de verdade, aquela mentoria, foi realmente pensando em mostrar técnicas de venda. Cara, eu posso ter uma comunicação que eu acho que é persuasiva, ou eu posso entender tecnicamente como ela funciona. Por exemplo, quando eu separo em gatilhos mentais lá, e tem acho que 30 e poucos gatilhos mentais, cara, cada um deles tem uma explicação, tem uma lógica, tem um porquê. É igual uma caixa de ferramentas em que eu posso escolher uma ferramenta para usar em cada momento específico. Cara, isso muda jogo. Isso muda jogo, muda. porque eu sou intencional. Eu utilizo cada uma dessas ferramentas como e quando eu quero. E aí a PNL com certeza tá dentro dessas ferramentas, Total, né? total, passa muito por Não, isso. e aí, Danilo, eu falei assim, não, eu vou ver mesmo se isso funciona. Porque eu falei, não, deixa eu ver se isso funciona. E aí eu fui fazendo, né, as objeções. Eu falei assim, nossa, funcionou! Que eu até mandei um relato pra você. Você não tem noção como eu fiquei feliz, cara. Assim, de verdade, ó, é o maior prazer. É um maior prazer, cara. Pô, eu tava conversando nessa mentoria que eu fiz com o pessoal, de verdade, assim, terminou assim, pô, foram 5 horas. Eu comecei com ele 7 horas da noite, a gente foi até meia-noite e pouquinho. Aí eu terminou assim, cara, eu olhava o brilho nos olhos deles, sabe? Cortinas que foram abertas, que eles falaram, porra, como é que eu não tava vendo Quando é que eu isso, não pensei cara? nisso antes, né? Que louco. E isso, de verdade, é o que mais assim, ó. A gente tá falando de ego. Aquece o coração. E aí o ego, ele tem muito a questão de propósito. Propósito. A gente... Eu não quero ser só um ser humano. Eu quero ser mais um na Terra. Eu quero ser importante. Todo mundo quer ser importante. Cara, como é que eu posso levantar a minha importância? Transmitindo conhecimentos que eu adquiri ao longo de muito tempo para pessoas que precisam dele e não estão utilizando. E, cara, quando eu faço isso e as pessoas pegam e falam, porra, que legal, cara. Aí eu valido, eu falo, porra, o meu senso de importância no mundo, ele tá, ó, tá acontecendo. Então não é dinheiro, não é absolutamente nada. ser Quando você útil, entra né? numa pegada de propósito, aí muda. Aí o muda. propósito, ele Não é faz dinheiro, ele ser entende? diferenciado. Ele é consequência. O dinheiro é Isso é consequência. muito louco. Tem uma frase que fala assim, quando você tira o dinheiro da cabeça, ele vem pro bolso. É isso aí. Eu gostei dessa Boa. frase. Boa. É isso mesmo. É isso É mesmo. Aí isso, você não é foca isso. no dinheiro em si, né? Você tá Sim. focando no É propósito, isso. na No missão. propósito. Sim. É. E assim, vendo de uma forma geral, a gente é a minoria. Nós, advogados que falamos sobre isso, estudamos. É porque o pessoal somos- tá bem focado no dinheiro, né? Não, nós Geralmente somos a também. minoria. E aí, é nisso que a gente levanta aquela bandeira de que a advocacia não tá saturada. De não jeito tá. nenhum. Né? Porque a gente, infelizmente, a gente é a minoria. Porque a maioria não tá nesse caminho. Né? Não se empenha. Quer dinheiro fácil, quer dinheiro sem trabalho, Sim, né? de qualquer sem forma, dedicação. Então, infelizmente, a gente vê colegas reclamando e aí você fica pensando, o que a pessoa está fazendo? Às vezes ela não está fazendo nada. Ela só está reclamando porque ela quer dinheiro fácil, né? E a gente sabe que nem o crime tem dinheiro fácil. Piorou o trabalhador. Ou ela tem um pouco de consciência do caminho que ela está escolhendo e o universo devolve, né? Exatamente. O universo vai devolver. Esse dinheiro fácil que vem fácil, vai fácil também, né? E eu tava pensando, você falando de propósito, eu vi um vídeo do Joel J esses dias, ele falando sobre isso, né? Porque ele fala muito sobre propósito. Ele falou assim, gente, preciso falar um negócio aqui pra vocês. É o seguinte, cara, se você não souber qual é o seu propósito,
tá tudo bem, ele falou. Porque uns anos atrás, Joel, me perguntava, qual é o meu propósito? Quando me perguntavam isso, ele falou, ele travava, porque era uma pergunta difícil para ele responder, porque ele não sabia a resposta ainda. Ele falou assim, quer saber? Se você for você mesmo, se você se empenhar em se autoconhecer, você vai descobrir naturalmente o seu propósito. Então, tudo bem se você não tiver uma resposta pronta. Meu propósito é salvar as criancinhas do mundo, né? Porque não, a gente pensa sempre que é algo muito grandioso, mas é grandioso para nós. Exato. Para nós, em relação às pessoas que nos rodeiam, como você falou. Quando alguém faz um curso seu, quando alguém faz um curso nosso, quando eu faço um curso, enfim, quando eu dou um curso, eu faço. Todo mundo aqui faz e dá cursos. Às vezes você passa 3 dias numa imersão, você sai de lá com um insight. Aquele insight muda teu jogo. E foi você que me deu, por exemplo, eu falo, caraca, obrigada, Danilo, aquilo mudou minha vida, não é? A gente já ouviu isso e também já passamos por isso. Você iluminou a vida de alguém, né? O propósito, acho que é transformar, né? De alguma forma, transformar pro bem, pro melhor. Eu acho que, em termos de sentimento, ele representa aquele chegar em casa e falar... Que dia gostoso. Dever cumprido, né? Que dia gostoso, sabe? Cara, eu acho que você tá dentro de um propósito. Cara, quando chega o dia foi pesado, acho mesmo. que tem que repensar. Porque talvez é a ausência de propósito aí. É verdade. Sabe aquele dia cansado, puxado, pesado. Fazer tudo no automático. Eu tenho evitado, por exemplo, muitas coisas assim, né? Não tenho tempo. E é muito comum, eu sei que a vida de todo mundo é muito corrida, sabe? Mas a gente vai aprendendo algumas coisas. A Jaque também não fala mais isso. A gente não fala, pô, não tenho tempo pra isso. Não, cara, às vezes eu não tenho interesse, entende? E aí tá tudo certo. Mas eu não fico inventando. Eu não tenho tempo. Cara, se eu não tenho tempo, eu preciso resolver. Porque se é uma coisa que eu quero, eu preciso fazer. É verdade. Entendeu? Tipo, pô, vocês me chamaram pra vir pra cá. Cara, eu queria estar aqui, então eu tô aqui. Sim. Entende? É verdade. Cara, pra mim é prazeroso, é gostoso. Pô, tô trocando ideia com amigas aqui, tô falando com o pessoal de casa, tô compartilhando conhecimentos e experiências que eu aprendi, gerando insight. É o que vocês falaram, vai mudar a vida de alguém. Cara, e, pô, senso de propósito, chego em casa assim e falo, cara, que legal. Pô, falei o que eu queria falar, gerei os insights que eu queria gerar e certeza que alguém se conectou. Sim. Cara, aí eu chego em casa e falo, porra, que dia. Cara, isso. entende? Eu tô vivendo meu propósito. É isso. Eu tô vivendo. E quanto eu ganhei hoje? Sei lá. Não me importa. Não me importa. Mas vai acontecer como consequência. Alguém vai falar, pô, quero que o Danilo me mentora. Porra, quero entrar no curso do Danilo. Porra, quero não sei o quê. E aí vem como consequência. Mas eu não tô buscando. É consequência. Cara, no final das contas, cara, assim, ó, pega tudo que tá aqui pra vocês e usa. Cara, é do mundo, não é meu. Eu também. Não é meu, é do mundo. Pega e usa. Eu ouvi uma frase de um aluno meu esses dias. Eu até postei, porque ele falou do nosso podcast. Ele falou assim... Você é minha motivação para estudar. Cara, essa frase salvou meu dia. Ele falou, porque eu assisto o podcast de vocês e eu vejo as dicas, os insights. Vocês são minha motivação para estudar. Eu falei, caraca, aquilo... Você podia estar passando um dia ruim, aquilo já transforma o seu dia, transforma o seu eu, né? Seu interior. É os seus lembretes do propósito, né? São lembretes. E do nada, né? Você tá conversando com pessoas sobre uma questão do dia a dia, mas de repente vem lá... Você é motivação, você é inspiração, você muda a minha vida, você mudou. E aí, às vezes, a pessoa ela vai olhar, dentro disso que você tá dizendo, ela vai falar assim, pô, cara, ela é professora, ela é advogada, ela tem podcast, ela tem família, ela tem um monte de coisa, e ela ainda tem tempo pra fazer isso e aquilo. E aí a pessoa olha assim e fala, cara, eu fico aqui cheio de desculpa. É o que eu falo, cara, eu tenho 3 filhos, eu tenho 6 escritórios, eu tenho 45 filhos dentro da minha empresa, com mais umas 100 pessoas. Cara, e na boa, todo dia eu leio, todo dia eu faço atividade física. Academia. Todo dia eu faço. Não tem jeito, eu faço isso, cara, eu faço porque isso. Porque é pra mim, entende? Eu porque a gente precisa pensar na gente também, né? É isso. É o que a gente tava falando do avião, pô, o avião caiu, cara. Eu vou colocar primeiro no meu filho? Não, eu vou primeiro colocar em mim, eu preciso viver. E aí eu preciso estar bem. Aliás, essa é a orientação da companhia aérea mesmo, né? Eu preciso estar bem física e mentalmente. Sim. E aí todo o restante, ele vai refletir muito bem. Entende? Quando a gente tem esse olhar pra si, né? Isso. Então, assim, eu tento inspirar as pessoas, eu tento ter os espaços, tento poder fazer as minhas coisas para que pessoas olhem e falem, caramba, o Danilo faz tanta coisa, cara. Pô, 3 Instagram, YouTube, cara, assim... TikTok, live com frequência, as pessoas vão falar assim, pô, o cara tem tempo, como é que o dia tem 24 horas? Né? Cara, é isso. As pessoas perguntam isso pra gente. É isso. Então, assim, é muito mais pra inspirar também, sabe? Cara, inspirem porque dá. E esse negócio, Danilo, de inspiração, esse nosso projeto aqui, tem advogadas, nós 3 temos perfis diferentes,
momentos da advocacia diferentes. Isso é legal, enriquecedor. Histórias de vida diferentes. Sim. E isso que é o Opiniões diferentes, conflitos às E vezes. o que une vocês é o propósito de vocês. E assim, E e tudo é verdade. bem, isso que é o interessante, porque verdade uma mesmo. aprende com a outra. Valores muito próximos Valores, vocês têm, eu é. vejo isso. E assim, e a Valores gente... próximos e sim. propósitos próximos. e a E histórias completamente bem diferentes. diferentes. O que significa isso que dá pra ter. eu acho que